Ok, então bem-vindo à continuação da sessão da manhã. Nós agora temos o prazer de ter Rodrigo Madureira, do Laboratório de Combinatória e Computação Científica, que vai nos falar sobre análise e simulação numérica de um problema de difusão termoelástica com fronteira móvel. Rodrigo, obrigado por ter vindo, a tela é toda sua. Obrigado a vocês. Bom, hoje vou falar sobre o problema de análise e simulação numérica de um problema de difusão termoelástica com fronteira móvel. Vamos fazer uma pequena introdução, falar sobre as aplicações, depois vamos tratar do problema e das estimativas de erro e dos métodos numéricos utilizados. Bom, conceito de difusão termoelástica, né? O conceito de difusão termoelástica é da transferência de massa através de diferenças de concentração de diferentes regiões do material. Esse é o conceito de difusão termoelástica. Ele é usado em diversas áreas. Eu destaco a área de petrolífera, onde esse conceito é bastante utilizado, além de outras áreas, como metalurgia, microeletrônica e outras mais, em várias áreas. Bom, a motivação para esse trabalho é que os problemas termoelásticos com fronteira móvel, no caso deste, eles não costumam ser bem compreendidos. E os resultados matemáticos eles são relativamente raros, né? E a outra questão é o efeito da difusão de massa considerado como efeito térmico em problemas com fronteira móvel, né? E esses problemas já foram tratados por muitos autores em várias direções, como eu destacaria o Novak e o Cherieff como autores que se destacam nessa área. Bom, o nosso problema de difusão termoelástica, ele possui uma equação da onda e duas de calor, e as respectivas condições iniciais e de fronteira nula. A gente está trabalhando com fronteira nula. E esse problema é um problema de fronteira móvel, porque o domínio, nesse slide já mostra o domínio de fronteira móvel, que vai variando. Essa fronteira ela vai variando com o passar do tempo, né? E temos, nesse problema, nós destacamos três variáveis, que seria U para o deslocamento, o θ para a temperatura e o P para o potencial químico, e além das constantes do problema. Bom, a função K de T, que é a responsável pela fronteira móvel do problema, e as constantes alfa, beta, gama, elas têm que satisfazer certas hipóteses. Dentre essas hipóteses do problema, eu destacaria a quinta, da estabilidade, que as constantes C, D e eta, elas têm que satisfazer essa desigualdade para garantir a estabilidade do problema. Nós usamos, através da literatura, de outros artigos, a existência e unicidade de soluções, né? Que através desse teorema nós garantimos a existência e que essa solução para U, θ e P é única. E também temos o decaimento de energia, que o decaimento de energia é sempre exponencial. Aqui nós temos o problema não homogêneo, porque a gente precisa validar o problema, usar U, θ e P como funções deste problema para validar os métodos que nós vamos usar mais à frente. Então, por isso que nós vamos trabalhar com esse problema não homogêneo, onde temos funções F1, F2 e F3, né, como as funções que nós vamos usar para garantir a validação dos métodos.
E temos as condições que nós já falamos aqui. As condições iniciais e de fronteira. Bom, o problema equivalente ele vai transformar o problema de fronteira móvel para um problema de fronteira fixa para que a gente possa trabalhar numericamente, né? E aqui nós temos essa função tal que ela vai transformar o xt em yt, que vai ser a fronteira fixa. E essa função tal é um diffeomorfismo de classe C3, quer dizer, é uma função invertível e suave. E a inversa é também de classe C3, né? Tem derivadas até terceira ordem. O problema equivalente, como já falei, ele vai fazer a mudança de variável para transformar o problema de fronteira móvel para um problema de fronteira fixa, né? Onde esse y agora é a variável fixa variando entre -1 e 1, né? Porque o x varia entre menos k de t e k de t. Agora nós temos um problema de fronteira fixa com a variável y variando entre -1 e 1. E fazendo as equivalentes condições iniciais e de fronteira, respeitando o problema original e as funções que vão ser usadas para adaptar o problema original para o problema equivalente, na transformação do problema original para o problema equivalente. A formulação variacional é aquele processo que a gente multiplica cada uma das equações do problema por uma variável e depois integra numa região do espaço. Assim, obtemos a formulação variacional a partir do problema equivalente. E temos a estimativa de erro para o problema semidiscreto, ou seja, a gente vai ter variação no espaço e tempo contínuo. E a gente tem que mostrar que a solução exata ela converge para a solução aproximada em alguma norma. Mais à frente, a gente vai dizer que a gente vai usar as normas H01 e L2. Quando H, que seria a variação do espaço, tende a zero. Né? Aí, usando esses espaços, VH e VM, né, que está em H01 interseção H2, aí o problema semidiscreto consiste em encontrar soluções aproximadas do problema, que seria VH, FH e PSH, tais que temos esse sistema para a formulação variacional usando as soluções aproximadas. Aqui definimos os erros de aproximação, né? O erro da solução exata e da solução aproximada. Né? Aí, fazendo a diferença entre a formulação variacional do problema equivalente com essa nova formulação variacional, usando as soluções aproximadas, nós obtemos esse sistema. E para obter as estimativas de erro, nós temos que definir essas formas. Essas formas, elas são bilineares, coercivas e contínuas. Né? E essas formas, elas estão já definidas na formulação anterior. Estão entre as equações do problema, da formulação que nós fizemos. E usamos também a definição de projeção de Ritz, que existe uma projeção ortogonal satisfazendo essas condições aqui de produto interno. Os produtos internos têm que ser zero. E aqui nós definimos para usar a projeção de Ritz, nós temos que decompor os erros de aproximação, né? Porque por exemplo, o EDT vai ser etil, mas é barra. Esse etil, ele vai usar a projeção de Ritz. Né? E aqui nós definimos o etil e o E barra. A gente repara que quando a gente soma o etil e o E barra,
A mesma coisa para esse Cisd-til e o zeta-til, a gente repara que, somando o etil com E barra, a gente tem o EDT. Né? E aí, usando a projeção de Ritz, vemos que essas formas bilineares, coercivas e contínuas são iguais a zero. E também usamos o lema de Douglas-Dupont, né? Nos nossos resultados. Né? Esse lema de Douglas-Dupont, ele vai servir... a gente vai usar as decomposições naquela formulação variacional, né? A gente vai usar vai substituir o E por etil mais E barra, e assim por diante. Aí, a gente vai usar a hipótese de regularidade. Para conseguir a convergência, a gente precisa dessas hipóteses. A hipótese de regularidade, né, que para dados iniciais de V, de φ, psi suficientemente regulares, nós requeremos que essas funções V, φ, psi estejam em H01 interseção H2 e as derivadas de até segunda ordem estejam em H2. E temos que escolher dados iniciais satisfazendo essas estimativas iniciais para essas normas também. Aí, usando, como a gente tem, pelas hipóteses de regularidade, que o V, a primeira derivada de V, o φ e psi estão em H2, então, por aquele lema de Douglas-Dupont, que a gente acabou de ver, a gente tem essas estimativas para todo T. Né? Para essa primeira aqui, a gente tem que a norma em H01 de etil de T tem que ter ordem H. Então, aí aqui embaixo a gente usa para o tempo inicial, T igual a zero, as estimativas iniciais, né? Usando o resultado anterior. Então, com esses resultados, nós queremos mostrar que as variáveis do problema, as soluções aproximadas, elas convergem para a solução exata em H01, na norma H01 e na norma L2, quando o H, o ΔX, o ΔY, no caso, que seria o problema equivalente, tende a zero. E, finalmente, nós temos a estimativa de erro na norma H01, né? Com os dados iniciais, satisfazendo aquelas estimativas iniciais, as hipóteses de regularidade, nós vemos que essas soluções do problema elas têm que satisfazer essa estimativa em H01, ou seja, tem ordem H. Né, onde aqui ressaltando que C é uma constante positiva independente de H e de T. Na estimativa de erro da norma L2, nós temos que escolher dados iniciais com maior regularidade. Então, nós requeremos essas estimativas iniciais, né, todas na ordem de H ao quadrado. Então, usando as soluções, os dados iniciais suficientemente regulares, de acordo com as hipóteses que nós levantamos, as estimativas iniciais, nós temos que a estimativa de erro tem que ser na ordem de H ao quadrado, para o caso da norma em L2. A demonstração é análoga à do caso H01, com algumas pequenas modificações, né? E alguns termos terão outro desenvolvimento para obtermos ordem de H ao quadrado. Bom, o sistema aproximado ele vai do problema equivalente, o problema 2, para o problema 3, que é um sistema de equações diferenciais ordinárias, onde usamos Galerkin em elementos finitos no espaço e diferenças finitas no tempo. Né? Aqui nós definimos as soluções aproximadas no espaço de dimensão finita. Aqui a gente vai passar do espaço V, que era o espaço
de dimensão infinita para um espaço VM, que é um espaço de dimensão finita. Né? E aqui, as soluções aproximadas, elas são combinações lineares dessa base, né? Da base do espaço de dimensão finita. Então, na formulação variacional, a gente toma essas variáveis VM, φm e psi de n e tomando a variável φ de i igual a wj, a gente define as matrizes do sistema de equações diferenciais. E aí, fazendo essas definições, essas substituições, nós chegamos ao sistema de equações diferenciais ordinárias no tempo. É a partir desse sistema de equações diferenciais que nós vamos desenvolver os métodos para resolver o sistema. Agora, métodos numéricos serão desenvolvidos para o sistema. E o primeiro deles, que é o método natural, é o método numérico acoplado, porque é um sistema naturalmente acoplado. E para a primeira equação do sistema, nós vamos usar a aproximação de Newmark para todas as variáveis, né? E derivadas centradas no tempo, a primeira derivada e a segunda derivada. Para a segunda e terceira equações, nós vamos usar Crank-Nicolson, a aproximação de Crank-Nicolson. Isso no método numérico acoplado. E usando esses métodos de Crank-Nicolson e de Newmark, nós vamos obter esse sistema de equações naturalmente acoplado, né? Onde aqui estão definidas as matrizes do sistema. E repare que nesse sistema, como é acoplado, os vetores eles costumam ter um tamanho muito grande, aqui na ordem de 3m, e as matrizes maiores ainda, 9m ao quadrado. Como as matrizes são muito... A gente, no método acoplado, trabalha com matrizes e vetores muito grandes que vão demandar muito tempo de execução, a gente vai precisar trabalhar com o método numérico desacoplado, né? Para que a gente consiga trabalhar com vetores e matrizes de menor tamanho e essas equações possam ser resolvidas de forma independente também. Então, no primeiro método desacoplado aqui, que é com preditor-corretor, na primeira equação do problema, do sistema, a gente vai definir o preditor para sigma n mais 1, que eu vou chamar, que vai ser sigma n, no tempo n, tn, e o preditor para a variável xn mais 1, que vai ser xi de n. Então, usando esses preditores, nós resolvemos essa primeira equação e achamos o lambda n mais 1. Aí, na segunda equação, nós temos que achar o valor de sigma n mais 1. Já achamos o de lambda n mais 1 na primeira equação e vamos continuar usando o preditor de xn mais 1, porque aí a gente ainda não sabe o valor de xn mais 1. Né? E aí a gente acha o valor de sigma n mais 1. Na terceira equação, como já achamos o lambda n mais 1 e o sigma n mais 1, vamos achar o xn mais 1 agora na terceira equação. E aí, enquanto essa norma do máximo dessa diferença entre o xn mais 1 que a gente já achou resolvendo esse sistema e o preditor, enquanto essa diferença for maior que a tolerância desejada, a gente vai fazer o preditor igual ao valor que a gente acabou de achar e retornar a primeira equação. O método numérico desacoplado, sem preditor-corretor, o desacoplado propriamente dito, ele vai usar Newmark e diferenças centradas somente na variável lambda, na primeira equação. Na segunda equação, e na terceira, vamos usar Crank-Nicolson. Só que na segunda equação, a gente vai ter que extrair o xn mais 1 da terceira equação, e aí a gente acha o sigma n mais 1. E aí,
Na terceira equação, a gente usa as variáveis que a gente acabou de achar para lambda n mais 1 e sigma n mais 1 e resolve todos os sistemas, as três equações de forma independente. Simulações numéricas foram implementadas para esses três métodos. Mas antes será dada a estimativa de erro para o problema totalmente discreto pelo método desacoplado, porque o método desacoplado demonstrou ser o mais rápido dos três. Nessa estimativa de erro para o problema totalmente discreto, a gente vai discretizar a variável t, porque no semidiscreto a gente só discretizou a variável do espaço. Agora a gente vai discretizar o espaço e o tempo, para ficar totalmente discreto. Né? E vamos obter as estimativas dos erros para V, para Φ e para Psi, né? em H01 e L2. Temos, aqui é só uma questão de notação, definição, para a gente usar, de normas discretas, que a gente vai ter que usar essas normas discretas para o problema totalmente discreto, coisa que a gente não precisou no semidiscreto, mas aqui a gente vai ter que usar. Aqui resultados de teoria da aproximação, né? Enfim, e para que a gente tenha, para que a gente trabalhe com tempo totalmente discreto, variável t discreto, a gente precisa que as variáveis sejam mais regulares que as do caso semidiscreto. Então, temos que usar essa hipótese de regularidade, né, onde a gente tem que, para dados iniciais suficientemente regulares, existem únicas soluções para o problema equivalente, tais que a derivada de até terceira ordem estejam em H01 interseção H2 e a derivada de quarta ordem esteja em H01 interseção H2, para a variável V. Né? Para as outras, só até a terceira derivada. Bom, a estimativa de erro discreto em H01, ela vai usar essa estimativa para os dados iniciais. A estimativa para os dados iniciais é da ordem de H mais ΔT ao quadrado. Então, com os dados iniciais escolhidos e as hipóteses de regularidade definidas, a gente vai ter que o problema obtido pelos métodos de Newmark e Crank-Nicolson, que é o problema discreto, tem as seguintes normas, as seguintes estimativas na norma H01. Né? As estimativas são na ordem de H mais ΔT ao quadrado. Aqui parece que essas duas desigualdades são a mesma coisa, mas não são, porque aqui tem uma pequena diferença. Que aqui nesse segundo termo da primeira equação, a gente está trabalhando com a norma L-Chapelle. E no segundo termo dessa segunda equação, a gente está trabalhando com a norma L-Til, que são normas discretas que a gente está trabalhando agora. E no caso da norma em L2, a gente vai trabalhar com essa estimativa de dados iniciais e usando as hipóteses de regularidade anteriores. Né? Então, sob essa hipótese de regularidade, usando dados iniciais suficientemente regulares, né, nós achamos essa estimativa em L2, da ordem de H ao quadrado mais ΔT ao quadrado. Enfatizando novamente que nós temos na primeira desigualdade a norma L-Chapelle e na segunda a norma L-Til. Por isso que tem essa diferença. Aqui a variável θ maior que o quarto e na segunda a variável θ igual ao quarto. Essa variável pertence ao método de Newmark, que definimos anteriormente. Bom, na simulação numérica, temos o problema original, passamos para o problema 2, que é o problema equivalente, numa variável fixa, e finalmente chegamos ao problema 3, que é um sistema de equações diferenciais ordinárias, onde vamos aí trabalhar com a simulação numérica.
né? E para a validação do método, será escolhido, a gente vai escolher as variáveis V, Φ, Ψ como exatas desse problema. Né? E a partir dessa escolha, vamos obter as variáveis, as funções G1, G2 e G3 do problema não homogêneo. Né? E depois, quando for gerado o sistema de equações, vamos aplicar os métodos para obter as soluções aproximadas. Né? Aqui eu estou definindo os valores das constantes usados nas equações do problema. Nesse primeiro exemplo, aqui definimos as variáveis V, Φ, Ψ, e a partir dessas definições de variáveis do problema, definimos os dados iniciais para t igual a 0. E também os valores de fronteira, né, para a variável fixa menos 1 e 1, que é 0, porque a fronteira é nula. E aqui definimos a fronteira móvel, que o K de t é a fronteira móvel, e com essa definição de fronteira móvel, a gente vê que o intervalo vai crescer com o passar do tempo, à medida que a variável t vai crescendo, esse intervalo vai sofrendo uma modificação, vai aumentando de tamanho. Aqui, nesse caso, está aumentando de 1,82 para 1,93. Né, de t igual a 0 para t igual a 1 vai mudar. Aqui na simulação numérica, nós apresentamos as tabelas mostrando a ordem de convergência dos métodos que nós desenvolvemos. Né? E o erro é usado essa norma do máximo, né? A malha é dada por 2 a menos i, e aí, enfim, para o método acoplado, a gente percebe que a convergência é quadrática, né? Na norma L2, no método, método acoplado. No desacoplado com preditor corretor, também vemos ordem quadrática em L2. E no desacoplado também ordem quadrática em L2. Né? E aqui, nessa outra tabela, eu coloquei os erros de ordem e ordens de convergência para H01, enfatizando que aqui a gente usou H igual a ΔT ao quadrado. Por isso que a gente obteve a ordem quadrática aqui, porque eu coloquei H igual a ΔT ao quadrado. E aqui os gráficos gerados para a solução aproximada. Aqui esse gráfico à esquerda é o gráfico da solução aproximada na fronteira móvel, e o gráfico à direita é o gráfico da solução aproximada para a fronteira fixa, né? Seria o Y. E aqui a mesma coisa. Aqui a gente percebe que nesse gráfico dá para visualizar um pouco mais a fronteira móvel, porque aqui a fronteira móvel está aqui na base do gráfico, né? E aqui a gente vê que no gráfico mais à direita, a gente vê que aqui é a fronteira fixa mesmo, né? Está bem em menos 1 ali. Né? E esse é para outra variável do problema. E aqui o decaimento de energia, mostrando que esse em vermelho é o decaimento do problema numérico que desenvolvemos, e aqui é o gráfico de uma função de decaimento exponencial para mostrar que o problema numérico tem decaimento exponencial. E no segundo exemplo, a gente vai mudar a fronteira, vai usar novas funções e novos valores, nova função de fronteira móvel também. E com essa nova fronteira móvel, a gente tem aqui, a gente tem que o intervalo está crescendo de 2 para 2,25 nesse exemplo aqui. E, novamente, convergência quadrática para os métodos desenvolvidos na norma L2, menos 1 e 1. E aqui a gente usa também H igual a ΔT ao quadrado para H01.
Então, convergência quadrática. Aqui, novamente, os gráficos para esse para a fronteira móvel, esse aqui para a fronteira fixa. Aqui a gente vê que está mais, o gráfico da fronteira móvel está mais achatado que o da fronteira fixa, né? Aqui está bem, aqui da fronteira móvel que está à direita, à esquerda está bem mais achatado que o da fronteira fixa. Isso é só para mostrar o que acontece quando a gente usa a fronteira móvel nos gráficos. E o decaimento de energia, novamente, mostrando que a simulação numérica gerou o decaimento exponencial. E aqui, um terceiro exemplo, que é para o problema original agora. O que a gente viu anteriormente é para o problema não homogêneo. Agora a gente vê para o problema homogêneo, né? E para o problema homogêneo a gente vê as simulações, os gráficos gerados, né? Aqui para a variável θ e aqui para a variável p. Bom, sobre as comparações que a gente faz entre os métodos, eu quero destacar aqui os tempos de execução. O desacoplado foi o mais rápido deles, aqui considerando a malha ΔT igual a H igual a 1 sobre 256, a gente tem esses tempos de aproximação, onde o desacoplado mostrou ser o mais rápido. Rodrigo, já se passaram 30 minutos, se você puder fechar nos próximos 2 ou 3 minutos, por favor. Sim, perdão, já está terminando. Então, as conclusões que a gente tira são essas, né? Que o método acoplado é mais lento, matriz muito grande, e os métodos desacoplados são mais rápidos e têm matrizes menores, né? E as simulações são coerentes com resultados teóricos do problema, né? Os métodos numéricos propostos. Então, é só isso mesmo. E aqui eu queria destacar que os artigos que nós já foram aceitos, né, do desenvolvimento desse problema. Ok, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela ótima apresentação. Bom, passo aí a palavra à audiência, se alguém tem alguma pergunta. Bom, se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma particular para você fazer. Assim, vem cá, você não, nessas tuas escritizações, assim, você não encontrou nenhum problema de estabilidade? Porque problemas de fronteira móvel, em geral, são chatos, né? Às vezes você não tem... Mesmo quando você faz a transformação, garantir a condição de CFL e tal, essas coisas são... Você não encontrou nenhuma dificuldade desse tipo, não, nas tuas formulações? Bom, sobre as dificuldades, elas vão depender muito do método que você vai utilizar, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei usando um outro... na primeira equação, posso até voltar aqui, né? Por favor. Por exemplo, nesse sistema de equações ordinárias, na primeira equação, que é uma equação hiperbólica, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei fazendo com diferenças centradas para todas as variáveis, inclusive para a variável sigma e psi, e isso atrapalhou bastante a estabilidade e não saía da convergência linear, de jeito nenhum. Depois que eu tratei de uma outra forma, passei a usar as diferenças centradas somente na variável lambda e não nas demais variáveis, aí que a convergência aí a gente passou a conseguir a convergência quadrática para esse problema,
e conseguimos também assim garantir a estabilidade. Lembrando que a estabilidade a gente tem que usar aquela hipótese. A gente tem que trabalhar com aquela quinta hipótese, essa hipótese H5. A gente tem que trabalhar sempre com essa hipótese para garantir a estabilidade do problema. Você tem uma interpretação para essa hipótese? Você tem alguma interpretação para essa hipótese em termos do problema? Ou é só uma condição técnica mesmo, assim? Não é só uma coisa que você fez? É uma condição técnica. É porque essa hipótese, inclusive, foi tirada da literatura também. Tá. Ok, tá ótimo, então. Posso até indicar o artigo. Está até aqui no final, deixa eu ver. Rapidinho. Esse artigo, Polynomial and Exponential Stability for One-Dimensional Problem. Ok, isso não, ok. Você está dizendo que não é uma questão simples assim, é uma questão técnica mais sutil. Tá ótimo, Rodrigo. Puxa, obrigado aí pela resposta. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de eu... Bom, se ninguém mais tem perguntas, então vamos agradecer a excelente palestra do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.